9h01, já quero chamar aqui para conversa o Gustavo Uribe, que está chegando para se juntar ao timaço do Novo Dia da CNN Brasil. Uribe, bom dia. Uma manhã daquelas, com declarações muito enfáticas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dizendo que está no encalço de financiadores, e ele disse que são parte da elite que flertou com o golpe ao longo de 4 anos e depois passou a financiá-lo. Parte da elite flertou com o golpe e financiou a tentativa do dia 8. Autoridades públicas covardes, omissas ou coniventes também serão punidas. Sobre a denúncia do Marcos Duval, se conversou no máximo 3 vezes com ele, que o Marcos Duval procurou, contou a história e ele disse, olha, formaliza, põe no papel, toma o seu depoimento agora. Aí, não, veja bem, essa é uma questão de inteligência, seja lá o que isso quer dizer, teria respondido o senador da SWAT. Me chamou a atenção, ele sempre andou com esse, eu nunca tinha percebido, ele é como é que chama? Um brochezinho? É um bottom da SWAT. Da sim. SWAT, a Polícia de Elite dos Estados Unidos. Acho que tinha até um seriado da SWAT, não tinha alguma coisa assim? Tinha. Tem ainda, né, na TV americana e às vezes exibe aqui na TV brasileira. É um bom seriado, Colombo, eu indico. Sim. E aí? Ele sempre andou com esse bottom. Que figura, né, Uribe? Que figura! O seriado é bom, mas o roteiro brasileiro é Tabajara e Tupiniquim. Porque como um senador da SWAT não sabe diferenciar a Granja do Torto do Palácio da Alvorada, eles estão em extremos opostos aqui do Distrito Federal. Inicialmente, bom dia a todos. A Operação Tupiniquim, onde o senador dizia, e disse isso em depoimento à Polícia Federal, que tinha intimidade com Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes disse que eles tiveram apenas 3 encontros, 3 conversas. Alguém que teve 3 conversas não conseguiria, eventualmente, convencer um ministro do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, que tem experiência na política, já passou pela Secretaria de Segurança de São Paulo, a dizer, eventualmente, que exagerou em algumas operações do Supremo Tribunal Federal. É um roteiro bastante falho. E agora, os dados do celular de Marcos Duval, que entregou ontem, em depoimento de 4 horas, à Polícia Federal, serão agora fiscalizados pela Polícia Federal, que vai tentar extrair mensagens e informações para cruzar com o celular de Daniel Silveira, Colombo. Ontem, Daniel Silveira sofreu uma operação de busca e apreensão. Foi preso preventivamente. Nessa operação de busca e apreensão, foram apreendidos tablet, computador e celular. A ideia agora é ingressar nas mensagens dos 2 celulares para saber se realmente as conversas entre ambos foram além do que foi dito por Marcos Duval no depoimento à Polícia Federal. Em resumo do depoimento de Marcos Duval, ele disse que a ideia central foi de Daniel Silveira, que ele propunha que houvesse essa gravação, mas aí ele diz que não houve, pelo menos, contestação de Jair Bolsonaro naquela fatídica reunião, que Jair Bolsonaro ficou em silêncio e consentiu, calado. Então, Uribe, esse ponto é importante, por isso que eu te interrompi, já peço desculpa por isso. Quero também trazer o professor Marco Antônio Villa para a nossa conversa, porque nós temos aí, não é, professor, um ponto importante, ou seja, no depoimento oficial, para além de todas as versões que ele deu ao longo do dia, né, Uribe, e ontem a gente já falava nisso, né, ele tem idas e vindas nessas denúncias bombásticas que apresenta. Nesse episódio aqui, nós temos, por enquanto, algumas certezas. A primeira delas, a reunião aconteceu e foi confirmada até pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. O tema foi debatido. A Daniela Lima apurou que o presidente confirmou com interlocutores a discussão, mas que aquilo era coisa de maluco. A grande dúvida era sobre o papel do presidente Jair Bolsonaro dentro daquela sala, dentro daquele ambiente. O senador Duval diz à Veja, num primeiro momento, que ele foi ativo durante a reunião, ou seja, ele falou que o GSI iria ajudá-lo, ele falou que o carro do GSI ia ficar estacionado em determinado local para monitorar a gravação, ou seja, né, é alguém que ativamente participa da elaboração do plano. Em outro momento, ele diz que o presidente simplesmente ouviu, consentiu
e teria dito apenas a frase: esperamos então sua resposta, quando ele tinha pedido 2 dias para pensar na sugestão apresentada pelo Daniel Silveira. Então, o que você está trazendo para a gente é importante. No documento do depoimento para a Polícia Federal, que é a versão oficial, porque, como disse o ministro Alexandre de Moraes, o que está no papel é o que vale, ele disse que o presidente ficou em silêncio, é isso? O presidente ficou em silêncio e consentiu. Ele não refutou essa possibilidade de Daniel Silveira. Daniela Lima trouxe a informação de que hoje, conversando com aliados, Jair Bolsonaro afirma que aquilo era um absurdo, que ele apenas ouviu porque Daniel Silveira era um aliado de primeira hora. A grande questão é saber se realmente essas informações batem com as mensagens dos 2 celulares. É por isso que a Polícia Federal vai fazer agora um trabalho de rastreamento das informações e acesso aos dados, para saber se essas inúmeras versões de Marcos Duval, qual delas faz sentido. E aí, um histórico rápido, Colombo. Inicialmente ele disse numa live, depois de ter sido criticado por ter abraçado Rodrigo Pacheco na vitória de Rodrigo Pacheco, que houve sim uma tentativa de coagi-lo pelo presidente da República. Na entrevista à revista Veja, entrevista gravada, que a revista Veja expôs ontem no site da publicação, Marcos Duval fala claramente: Jair Bolsonaro ofereceu todo o sistema do Gabinete de Segurança Institucional e tentou coagi-lo. Depois de conversas com os filhos do presidente, Marcos Duval mudou a versão e mudou a versão também no depoimento da Polícia Federal. Eu queria pedir para a gente separar aqui, para a nossa produção, separar esse áudio da Veja. A Veja disponibilizou o áudio depois de o senador ter desmentido o que disse para a revista, ou mudado a versão daquilo que disse para a revista, que é exatamente essa que o Uribe se referiu agora, sobre uma suposta tentativa do presidente de coagir o senador a participar desse golpe com o GSI. A gente já tem esse áudio aí para mostrar? Eu vi que alguém tentou falar comigo aqui, mas acho que não é isso. Tá, daqui a pouquinho a gente mostra. Enquanto isso, eu queria ouvir um pouquinho mais do professor Villa sobre o que de fato está no depoimento, no papel, que, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, no final das contas é o que vale, né, professor? Sim, mas aí tem questões que são muito interessantes, tanto o Uribe como o Gustavo Uribe, o Rafael Colombo e quem nos acompanha, né? Que é o seguinte: o senador Marcos Duval pode mudar de ideia, como mudou, sobre a renúncia do seu mandato. Até aí é um ato de vontade. Ele pensou em renunciar, estava emocionalmente desequilibrado, pelo que se vê pelas imagens, no caso da live eu estou me referindo, e aí ele mudou de ideia. Tudo bem, aí não tem nenhum problema. Agora, não é possível mudar a versão apresentada à revista Veja, que antecede todas as outras entrevistas. Ali ele estava absolutamente tranquilo, foi muito bem perguntado pelo repórter sobre detalhes, respondeu tranquilamente que o presidente da República teve uma participação ativa na reunião. Aquilo não dá para desmentir, porque ele disse de livre e espontânea vontade. Ele não foi coagido pelo repórter ou por uma terceira pessoa. Ele falou porque quis e anunciou a terceiros que soltaria uma bomba da revista Veja. Portanto, até aquele momento, o que ele tinha dito era a verdade dele, sem ter sido coagido por ninguém. Agora, para mim, o que vale, e aí vai ser uma discussão jurídica interessante, é o depoimento que ele deu, ou a entrevista, melhor dizendo, corretamente em termos jurídicos, à revista Veja. Agora, e mudar de ideia em relação à renúncia, aí tudo bem. Agora, mudar de ideia, construir uma outra versão em relação à entrevista e o áudio da revista Veja é inequívoco da participação presidencial, é outra coisa. E por fim, vamos ser bem poliana, Vamos dar uma ideia de Cândido, daquele do Voltaire, vamos ser bastante otimista, vamos imaginar que o presidente só ouviu aquilo, estava sentado, Estava até de bermuda, chinelo e camiseta, que é uma forma bacana de um presidente estar vestido no exercício do cargo, Ficou assistindo tudo aquilo e disse só no final: aguardo a sua resposta. Ele foi da mesma forma conivente, ele prevaricou, porque a fala do Daniel Silveira
pela única frase que teria dito Jair Bolsonaro na segunda versão do senador, reafirma tudo que disse Daniel Silveira. Eu aguardo, portanto, a sua resposta, se dirigindo ao senador. É isso. E é importante, por fim, as duas falas dos dois ministros, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Isso é gravíssimo. Quer dizer, o ministro Alexandre de Moraes falou em golpistas e em terroristas. São duas expressões do ministro Alexandre de Moraes, não é minha, mas dele, né? E que só falou com ele, e o Gustavo Uribe lembrou, e você muito bem também, e nós tínhamos destacado, que falou 3 vezes na vida toda com o senhor Marcos Duval. Uma das vezes foi essa lá em Brasília. Portanto, não havia qualquer intimidade. E o ministro Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte, disse que nós somos governados por gente do porão, portanto, do submundo, e por palavras de Gilmar Mendes, não minha, por milicianos. Ou seja, todo desenho, todo cenário construído, portanto, é o Gustavo Uribe, o Rafael Colombo e quem nos acompanha, é que nós tínhamos um golpe de Estado que deu errado. Nós não podemos brincar com essa questão, e o ministro Alexandre de Moraes foi muito claro sobre isso. As operações, inclusive a de hoje, vão colher uma série de outras provas, e certamente daqui a alguns dias ou semanas no máximo, o Brasil terá um retrato, um raio-x completo desse golpe de Estado fracassado, e aí aguardamos as devidas punições do devido processo legal, evidente, mas da justiça, né?